Boa tarde, meus queridos. Boa tarde para mim, para você. Eu não sei o que vai ser. Vai ser bom dia, vai ser boa noite, mas enfim, que você seja abençoado e que você esteja abençoado ao ouvir e quando estiver ouvindo e principalmente depois de ouvir esta palavra de Deus para a sua vida. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer inquietação. E é mais ou menos o que nós vamos ver no dia de hoje. Durante as últimas 7 semanas, nós estivemos ministrando sobre a história profética da igreja, baseado no livro de Apocalipse, ali aquelas 7 igrejas, as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse. O irmão holandês, em 1936, ele escreveu mais ou menos a linha que nós estamos seguindo. Muitos pastores também já seguiram esta linha, e a primeira vez que eu ouvi também eu achei muito interessante, mas que aí por esses tempos atrás, relendo este livro chamado O Porvir, de um irmão chamado, eu não sei como se pronuncia isso em holandês, ou qual a pronúncia correta, Kees Koop, e ele escreveu esse livro O Porvir. Se você encontrar na livraria, pode comprar, que é bom. Foi um dos melhores livros que eu li sobre o Apocalipse. E olha que eu li bastante e estudei bastante sobre o Apocalipse. Mas nós nos detemos principalmente nessa questão das 7 igrejas. Então eu vou apresentar um pequeno resumo, já foi falado aqui por mim, pelo pastor Hernandes Dias Lopes e talvez pelo pastor Lamartine Pozzella também, sobre essa questão aqui que nós vamos ver hoje. Em Apocalipse, capítulo 2 e 3, nós vemos que o Senhor Jesus está falando com João, e quando ele olhou para ver quem era, ele viu que ele estava vendo um ser muito brilhante, o rosto brilhava como o sol, o cinto brilhava como um bronze dourado ou coisa parecida, e os cabelos eram brancos como a neve, e da sua boca saía uma espada de 2 gumes. E aquela pessoa se identificou como sendo o Senhor Jesus. Eu sou aquele que veio e que morreu, mas eis que eu estou vivo para todo o sempre. E aí ele descreve, ele diz o seguinte, porque ele estava entre 7 candeeiros, e em cada candeeiro havia 7 lâmpadas. E ele diz que os candeeiros são as igrejas, representa a igreja. E as lâmpadas desses candeeiros, a luz desses candeeiros representava o anjo de cada igreja. E alguns dizem que este anjo seriam os pastores desta igreja. Então vamos lá. A igreja de Éfeso, a primeira igreja foi a de Éfeso, foi no capítulo 1, versículo 19, escreve as coisas que tem visto, para que as que são e as que depois destas coisas hão de acontecer. Então, Éfeso é assim.
princípio da história da igreja, lá em Apocalipse capítulo 2, versículo de 2 a 7. É uma igreja que muito boa, muito trabalhadora, o povo trabalhava bastante, mas o Senhor diz: eu tenho contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. Volta da onde você caiu e se arrepende, senão eu vou tirar a sua parte do candeeiro. Então, não é uma questão apenas de, olha, daqui para frente vai ser tudo diferente. Eu fiz muitas coisas erradas no passado e daqui para frente eu vou mudar tudo. No caso aqui, no caso específico da igreja de Éfeso, ele diz: não, você não vai fazer isso, você vai voltar aonde você caiu, você vai se arrepender e depois você continua, você vai voltar às obras que você tinha desde o princípio. Então, o Senhor, ele elogia a igreja, mas ao mesmo tempo ele corrige. Agora, duas igrejas, queridos, não receberam nenhuma repreensão do Senhor Jesus, nem a igreja que é próxima à igreja de Esmirna e nem a igreja de Filadélfia, que seria a penúltima que nós vamos falar. A igreja de Esmirna, ela sofria grandes perseguições e era muito perseguida. Então toda palavra dirigida a ela é uma palavra de ânimo. Então o Senhor procura deixar aqueles irmãos animados no meio de uma situação de perseguição, e de perseguição furiosa mesmo da parte dos judeus e também dos romanos. Nessa época, mais dos romanos do que dos judeus. Então, a carta à igreja de Esmirna está no Apocalipse capítulo 2, versículo de 9 a 11. Depois de Esmirna vem a igreja de Pérgamo, e ali ela é repreendida, porque ela procurou descanso no mundo e transformou-se em religião-estado, a ter endereço fixo onde está o trono de Satanás. Queridos, até aproximadamente o IV século não havia templo como nós conhecemos hoje. Naquele tempo, como ainda hoje é, o templo do Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo, é você e eu, nós somos o templo onde Deus habita. O altar de Deus, que nós costumamos falar que é o púlpito da igreja, na verdade o altar de Deus está aqui dentro. É neste altar do nosso coração, da nossa intimidade, é onde nós adoramos e prestamos culto ao nosso Deus. E ali também na igreja de Pérgamo fala sobre as obras dos nicolaítas, que são os dominadores do povo. A palavra, quando surgiram os nicolaítas, então foi feita a diferença entre os clérigos e os leigos. Então, antes disso não havia essa diferença. A partir daí passou a haver essa diferença. E também fala, a igreja de Pérgamo também fala sobre a doutrina de Balaão. E qual era a doutrina de Balaão? Balaão foi contratado por um rei chamado Baraque para amaldiçoar o povo de Israel. Então ele recebeu dinheiro, aí ele subiu no monte e o rei falou: pronto, agora pode amaldiçoar. Mas toda vez que Balaão abria a sua boca, o Espírito Santo tomava conta dela, e ao invés de ele amaldiçoar, ele acabava abençoando. Na verdade, não ele, mas o Espírito Santo que tomava conta dele. Porque, apesar de tudo, Balaão era um profeta. E ele
abençoava o povo de Deus. Foram feitas várias tentativas e nenhuma delas funcionou. Aí Balaão deu um conselho ao rei Baraque. Ele disse o seguinte, ele aconselhou ao rei dos Moabitas, que era Baraque, a darem as suas filhas e filhos em casamento aos israelitas, pois isso atrairia a ira de Deus contra os israelitas. Isso realmente aconteceu. Ele deu esse conselho, Baraque seguiu esse conselho e os israelitas caíram nesta armadilha e foram amaldiçoados por Deus. E depois, lá na frente, nós vamos ler que todos eles tiveram que devolver as suas esposas, seus maridos e até mesmo seus filhos, que foram nascidos dos descendentes dos Moabitas. Então, foi uma situação muito difícil, pela qual eles não teriam necessidade de ter passado se obedecessem à palavra de Deus. Então, ali na igreja de Pérgamo, haviam pessoas que faziam isso também. Depois de Pérgamo, nós vemos a igreja de Tiatira. O problema de Tiatira era uma mulher chamada, que tinha o espírito de Jezabel. Não é que Jezabel estava viva, mesmo porque a Bíblia fala sobre a morte dela. Jeú falou-se, ela estava numa espécie de um patamar lá no palácio, e Jeú falou: se alguém que está junto com ela é do lado de Deus, joga essa mulher para baixo. E eles fizeram isso, jogaram, e ela foi comida por cães. Então, a primeira Jezabel teve uma morte terrível, e ela era dominadora. Ela mandava no rei Acabe. Na verdade, ela era esposa do rei Acabe, mas quem governava a Israel naquele tempo era ela e não ele. Então, aconteceram estas coisas. Mas agora, a igreja de Tiatira, havia uma mulher semelhante, dominadora, que dominava a igreja através das suas profecias. Então, ela queria usurpar o lugar que pertence ao Senhor Jesus. Então é assim, se a pessoa ia fazer um negócio, vai consultar a profetisa. Se alguém vai casar, vai consultar a profetisa. Se alguém vai fazer qualquer tipo de coisa, vai consultar a profetisa. Então ninguém fazia nada sem que aquela mulher dizia que podia ou não podia fazer. Então, queridos, a igreja de Tiatira está ali no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos 18 a 29. Depois vem a igreja de Sardes. A igreja de Sardes, profeticamente, é conhecida como a igreja da Reforma. Ela não guardou o que o Senhor lhe deu. A reforma foi um ato de fé, mas depressa se tornou um ato político. Aceitou auxílio dos poderes seculares. Apocalipse 3, capítulo de 1 a 6. Então, queridos, dessas 7 cartas, 4 igrejas receberam elogios e repreensões. 2 igrejas não receberam nenhum tipo de repreensão, como nós falamos, a igreja de Esmina e a igreja de Filadélfia. Mas as outras 4, elas foram tanto elogiadas como repreendidas. Depois da igreja de Tiatira, depois veio a igreja de Sardes, e que é a igreja que profeticamente seria a igreja da reforma chamada Reforma Protestante, quando Martinho Lutero pregou ali na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, onde hoje é a Alemanha, as 95 teses contra
a Igreja Católica, e ali houve uma grande perseguição, e ele foi protegido, ficou escondido na torre de um palácio, ali de um nobre, acho que um duque. Eu li sobre isso, mas eu não me lembro. E logo a igreja começou a se envolver com política. Então, quando havia um rei que era protestante, os católicos eram perseguidos. Quando havia um rei católico, os protestantes eram perseguidos. Mas eram perseguições, antes e acima de tudo, políticas. Porque se os protestantes fossem realmente cristãos, eles não fariam esse tipo de perseguição contra os católicos. E se os católicos fossem realmente cristãos e não só católicos, o que aconteceria? Não haveria perseguição aos chamados protestantes. Mas, queridos, desde aquele tempo até hoje, as guerras, chamadas guerras santas ou qualquer coisa parecida, na verdade, são guerras políticas e não guerras religiosas. Não existe, querido, guerra religiosa. Cristãos verdadeiros não fazem guerra contra cristãos verdadeiros. Por quê? Porque eles amam a Deus, amam a palavra de Deus, amam servir a Deus e entendem que cada cristão, que cada um que serve a Deus juntamente com ele é um irmão na fé. Não importa se a raça, o país, a cor, a língua que ele fala, nada, mas é um irmão na fé. Então não existe guerra de cristão contra cristão. Então, queridos, isso é muito importante a gente saber. E a igreja de Sardes foi a igreja que fez isso, foi a igreja da Reforma. Mas depois da igreja de Sardes vem a carta à igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, ela não recebe nenhuma repreensão da parte de Deus, mas ela é conhecida por dois aspectos. Primeiro, ter guardado a palavra de Deus, e segundo, não ter negado o nome do Senhor Jesus. Então, ali está se referindo profeticamente o irmão Keiji Kup. Ele se refere a esta igreja como sendo a igreja ali do poderoso avivamento que teve no começo do século XIX. Ali, no fim do século XIX, aliás, e começo do século XX, quando ali no país de Gales houve um grande avivamento, um avivamento tremendo, e também dali do país de Gales, alguns ali da cidade de Los Angeles também foram lá, e igualmente receberam a bênção do Senhor, foram abençoados, e lá em Los Angeles eles começaram uma igreja ali na rua chamada Rua Azusa, número 32, e ali então, queridos, eles prestavam cultos dia e noite ao Senhor. A igreja simplesmente não fechava. O pastor era um pastor negro. Isso naquela época era muito complicado, a situação de racismo era mais complicada do que é hoje. Hoje é um racismo político, naquele tempo era uma coisa cultural. E o que aconteceu? O pastor o púlpito era uma caixa de cebola vazia. Ele enfiava a cabeça dentro da caixa de joelhos e ficava ali o tempo todo adorando a Deus. E o Espírito Santo se manifestava, irmãos se levantavam, traziam palavras de Deus. Muitas pessoas foram lá e foram tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Muitos, só de entrar neste lugar, eram muito abençoadas. Então foi um avivamento muito poderoso na presença de Deus. Mas o que aconteceu? Esse avivamento não permaneceu. O país de Gales é hoje quase um país pagão.
Há muito tempo atrás, um pastor que conheceu o país de Gales, ele disse: se daqui 15, 20 anos não for feito nada, não haverá um único cristão em país de Gales. Então, queridos, eles não guardaram, não permaneceram, embora quando começou era uma obra tremenda da parte do Senhor. Mas hoje nós vamos falar especificamente sobre a última das igrejas, a igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia, queridos, ela não recebe nenhum elogio. Vocês vão ver, hoje eu trouxe a Bíblia, e não é que eu trouxe, eu estou no meu escritório. Como vocês veem aqui, deve estar bem frio, porque lá fora está menos frio do que aqui, mas aqui está muito frio. Então vocês podem ver que eu estou bem agasalhado, porque depois dos 70 anos as coisas são assim. A gente, qualquer frio que dá, a gente sente mais do que sentiria normalmente. Mas vamos lá. Vamos ler a carta à igreja de Laodiceia. Então diz assim, hoje eu vou olhar para baixo para ler a Bíblia, porque ela está na minha mão aqui, está mais pertinho para eu poder ver bem a letra, embora seja letra gigante. E vamos lá, vamos ler. Os irmãos acompanhem comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo de 14 a 22. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fostes frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és frio nem és frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e não tenho falta de nada, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejam manifestadas a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no seu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, queridos, a igreja de Laodiceia, eles tinham um problema. Eles não eram nem quentes e nem frios, eram mornos. Se existe uma coisa que Deus não tolera, são os mornos. Por quê? São pessoas que estão mortas, mas que estão dentro das igrejas. São pessoas que oram, que pregam, que cantam, que louvam, que dançam, que pulam, mas só de aparência, e fazem isso da boca para fora, mas não é uma expressão da sua fé
não é uma expressão do seu coração, não é uma expressão do seu amor a Deus. Eu perdi a conta de quantas vezes, durante um apelo para o incrédulo, um incrédulo qualquer, aceitar a Jesus, deixa eu corrigir o som aqui um momentinho. Eu espero que o som esteja ficando bom para você aí, porque aqui para mim parece que está meio complicado. Mas vamos continuar. O incrédulo, alguém que nunca conheceu o Senhor Jesus, que nunca entrou numa igreja, nem católica, nem evangélica, eu usava muito esse versículo. Olha, meu querido, Jesus está à porta, ele está na porta do seu coração, ele está batendo. Se você abrir a porta, ele vai entrar e tomar conta da sua vida, e você vai cear com você, ou seja, vai ser aquela pessoa que vai te fazer companhia nas refeições o tempo todo e vai ter intimidade com você. Mas se você manter a porta fechada, ele não vai entrar. O Senhor Jesus é um cavalheiro, ele não arromba a porta da casa de ninguém. Então essa porta é o seu coração. Agora, qual foi a minha surpresa? Um dia eu estou lendo esta passagem e eu percebi que Jesus não estava falando com um incrédulo, ele estava falando com uma igreja. Olha só. Quanto de nós conhecemos ali o livro de Crônicas, e 2 Crônicas 7,14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, e orar e buscar a minha face, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja bem, o Senhor, embora no Velho Testamento, não está falando também com incrédulos, ele está falando com o seu povo. Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, queridos, é mais ou menos o que o Senhor está dizendo para a igreja de Laodiceia. Ele diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, o apóstolo Paulo diz que esta casa somos nós. Nós somos a casa onde Deus habita. Como nós falamos no começo, o altar de Deus não é o púlpito da igreja que você frequenta, mas é o seu coração, é onde você, é na sua intimidade, é o local onde você tem o seu encontro diário com o Senhor Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, como nós vimos essas profecias a respeito das igrejas, essas cartas proféticas, porque no começo, ali o Senhor Jesus diz, no comecinho ele fala: escreve estas coisas que tem visto, as que são, as que depois destas hão de acontecer. Ou seja, é claro que existiu uma igreja com o nome de Laodiceia, é claro que existiu uma igreja com o nome de Éfeso, é claro que existiu a igreja de Sardes. Em algumas mensagens sobre estas igrejas, nós falamos o nome da cidade atual onde eram estas cidades, onde hoje, muitas delas hoje só são ruínas, mas alguns ainda existem. E existem a cidade, mas não a igreja. Não existem cristãos nesses lugares, cristãos são a minoria,
porque esses lugares foram tomados por outros países, primeiro pelos gregos e outros povos, até que finalmente os otomanos tomaram, e agora essas igrejas fazem parte da Turquia, a Ásia Menor, o local chamado Ásia Menor, que antes pertencia aos romanos, hoje pertence à Turquia. E a Turquia é um país muçulmano, não é um país cristão. Então, não existem, essas igrejas não permanecem até hoje, pelo menos não na Turquia. Mas, queridos, igrejas com essas características existem até hoje. Existem igrejas que são dominadas por uma profetisa ou um profeta, que dominam o povo e dizem o que o povo tem e o que o povo não tem que fazer. Pessoas que existe o pastor que prega a palavra de Deus, a pessoa ouve a palavra de Deus, mas prefere ouvir o profeta, o que o profeta tem a dizer ou o que a profetisa tem a dizer. Então, queridos, é diferente. Agora, todas essas igrejas chegarão até o dia do arrebatamento. Todas as igrejas, a igreja de Esmirna, a igreja de Filadélfia, a igreja de Tiatira, de Pérgamo, de Sardes, de Filadélfia, e todas elas. E todas elas um dia elas chegarão até a volta de Jesus, com igrejas com estas características, igrejas desse tipo. Mas, meus amados, o que nós precisamos é aprender com aquilo que nós vimos e ouvimos. A palavra de Deus diz que, lá em Timóteo, que toda a palavra de Deus é boa para ensino, para educar em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para servir a Deus e para andar com Deus. Então, o que acontece? E como é que fica? A qual igreja você pertence? Olha, por favor, a igreja de Laodiceia é a igreja dos nossos dias. São tendências. Eu não quero dizer que todas as igrejas dos nossos dias são igrejas igual à igreja de Laodiceia. Mas o que eles mais se interessavam? Por dinheiro, poder, riqueza. Em quem eles confiavam? Eles confiavam na sua riqueza e no seu poder. Eles diziam: eu sou rico e não tenho falta de nada. Isso aos olhos deles e também aos olhos humanos. Eles diziam que eram uma igreja rica e que não tinha falta de coisa alguma. Ou seja, eles eram tão ricos, tinham tanto dinheiro, que não precisavam nem de Deus. E olha, agora, aos olhos de Deus, o que a Bíblia diz? Que eles eram pobres, necessitados. Deixa eu voltar aqui para ler, porque isso é muito pesado, né? Como Deus via a igreja de Laodiceia. Eu vou ler de novo para vocês. Aqui diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, não é nem frio nem quente, estou a ponto de vomitar-se da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que és infeliz, sim, miserável,
pobre, cego e nu. Então, infeliz, miserável, aos olhos de Deus eles eram abastados e deixa eu ver aqui. Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Aos olhos deles eles eram ricos, tinham tudo e não precisavam de coisa alguma. Agora, aos olhos de Deus, eles eram infelizes, pobres, cegos e nus. Ou seja, o Deus vê diferente da maneira como nós vemos. Às vezes você passa em frente a uma igreja, aquele monte de gente, aquele templo suntuoso, aquelas coisas maravilhosas, aquelas cadeiras todas estofadas, bonitas, ar-condicionado. O pastor anda com 4, 5, 6 seguranças. Ele, quando ele chega na igreja, alguém vai lá e abre a porta para ele poder descer do seu carro. Ele segue rodeado por seguranças dos dois lados, para ninguém se aproximar dele. Quando termina o culto, ele também sai, ninguém pode cumprimentá-lo, ninguém pode chegar perto. Ele, novamente, alguém abre a porta do carro, ele entra e vai embora. Ou seja, é uma verdadeira estrela, mas no sentido humano. Então, o pessoal pensa, puxa, mas que igreja abençoada, ou que pastor abençoado. Mas na verdade, aos olhos de Deus, ele é infeliz, pobre, cego e nu. Ou seja, ele não tem nada. E não só o pastor, mas os membros da igreja que estão orgulhosos. Tem pessoas que têm orgulho de pertencer a determinada denominação. Alguns escrevem ou tatuam no seu próprio corpo o nome da denominação denominação tal até morrer. Eu sou presbiteriano até morrer. Eu sou evangélico da igreja tal até morrer. Eu sou universal até morrer. Eu sou mundial até morrer. E assim tantas outras. Queridos, quantas pessoas fazem isso e se dedicam, servem muito mais à igreja do que a Deus. Eles acham que servindo a igreja, eles estão servindo a Deus. Mas, queridos, a palavra de Deus diz que Deus não é servido por mãos humanas. E então, se ele não é servido por mãos humanas, e a palavra de Deus diz que existem servos de Deus, que nós somos servos de Deus, então, se Deus não é servido por mãos humanas, como é que nós podemos ser servos de Deus? Queridos, nós servimos a Deus servindo aos irmãos, e não a um templo, e não a uma instituição, e não a um local determinado. Então, meu irmão, minha irmã, que estas 7 igrejas possam ter te ensinado como ser um cristão melhor, como ser um cristão, principalmente este último da igreja de Laodiceia, como ser um cristão humilde, como ser um cristão que depende única e exclusivamente de Deus. Queridos, hoje a igreja está tão preocupada com riquezas que eles fazem campanhas para arrecadação de dinheiro. A Bíblia diz: de graça recebeis, de graça dai. Mas hoje tem muita coisa que você vai fazer na igreja que você tem que pagar. Vou fazer um curso para diácono, a mensalidade é tanto. Vou fazer um curso para presbítero, então você vai ter que pagar tanto. Então hoje é assim, você pagou, então você tem o direito de cobrar.
Então não é assim, de graça você recebeu e de graça você dá. Mas é assim, você pagou, então agora você pode cobrar. Uma vez, um pastor muito querido meu, e um pastor, um homem de Deus mesmo, ele está numa dessas igrejas. E ele fez vários cursos na igreja e pagou por todos eles. E aí ele estava dando uma espécie de mentoreamento para outros pastores na sua cidade. Esse curso ele fez em outra cidade. Agora, na sua própria cidade, reuniram-se ali um grupo de pastores e ele começou a ensiná-los aquilo que ele havia aprendido. Aí ele perguntou para o pastor daquela igreja onde ele fez o curso. Ele falou: olha, eu estou dando esse curso para esses pastores, será que é justo eu cobrar ou não? Aí o pastor que ensinou a ele disse: olha, você não pagou? Ele falou: paguei. Então você pode cobrar também. Então, queridos, é assim, tudo ou quase tudo gira em torno de dinheiro, de poder e de riqueza. Esse é o quadro das igrejas, das nossas igrejas atuais. Felizmente, nem todas. Existem sim exceções. Nessa semana mesmo, a gente estava ouvindo um pastor, segunda-feira, numa live, a gente estava numa live e ouvindo um pastor dizendo: nós podemos ter coisas? Sim, podemos. Podemos ter casa, carro, podemos viajar? Sim, podemos. Não tem nada de errado com isso. Pastor pode ter bens materiais? Pode. Tem alguma coisa errada com isso? Não. Mas desde que o seu coração não esteja nestas coisas. Então, por exemplo, você tem muitas coisas e muitos bens, mas de repente Deus te chama para trabalhar numa tribo indígena. E o que você faz? Você, com a mesma alegria com a qual você estava na cidade e no conforto de uma boa casa, no conforto de um bom carro, você de repente vai viver num lugar. Ele cita o exemplo, inclusive, de um pastor que tinha que fazer fogueira para que ele tinha filhos pequenos, para que os filhos não pudessem ser atacados por cobras, porque ele estava lá no meio do mato. Eu conheço um pastor também que vivia num apartamento muito bom lá no Rio de Janeiro, também bastante confortável, e ele foi chamado por Deus para pregar ali nos morros, nas favelas. E o que ele fez? Ele se mudou para a favela. Ele, de pastor, morando num apartamento na cidade confortavelmente, ele com a sua família foram morar numa favela porque ele queria se identificar com o povo com o qual ele estava trabalhando. Então, o coração dele não estava naquele apartamento, não estava nos seus bens, não estava no seu conforto, mas estava em Deus, e por isso ele foi servir a Deus ali na favela. Então, onde está o seu coração, meu querido, minha querida? Está no conforto? Estão nas facilidades da vida? Nos passeios, nos shoppings das grandes cidades? Mas e se Deus te chamar para uma cidade pequena, lá para a Xiririca da Serra, e você abandonaria todo o conforto, toda a facilidade, tudo que você tem, para partir para outro lugar que você não conhece, para um povo que você não conhece, e que Deus te disse que para você ganhar esse povo para Ele? Então, queridos, a nossa vida, a vida de cristão é assim. Nós não podemos ser como Laodiceia, ou seja, colocar a nossa confiança nos bens materiais, porque diante de Deus é assim, você é cego, pobre, miserável e nu.
E ele diz: eu aconselho que de mim você compre ouro refinado no fogo. Não está falando naturalmente de ouro material, mas de uma palavra de Deus pura, viva e eficaz. Compre colírio para os seus olhos, para você ver, ou seja, para que você tenha uma visão espiritual e não uma visão natural. E roupa para te vestires, para que a sua nudez não seja manifesta. Então, queridos, ali Deus diz que nós devemos nos vestir com roupas espirituais. Nós devemos ter os nossos olhos ungidos com colírios espirituais. Nós devemos ter a palavra de Deus na nossa vida como ouro, como refinado no fogo, um ouro puro. E assim, da mesma maneira como nós olhamos para a palavra de Deus, não vemos apenas letras, mas vemos ali, sim, um tesouro precioso para a nossa vida. Então, queridos, vamos continuar firmes e firmados na palavra de Deus. Vamos continuar firmes e firmados em Deus e na sua palavra. Como Deus disse na semana passada ali para a igreja de Filadélfia, ele é uma igreja que guardou a palavra de Deus e não negou o nome do Senhor Jesus. Então, quando você está na igreja, é fácil, porque daí é paz do Senhor para lá, graça e paz, meu irmão, paz do Senhor, meu irmão, e graça e paz e graça, e vai por aí afora. E você cumprimenta todo mundo, ri com todo mundo, e ali você é um santo ou uma santa. Mas, quando você está em outro ambiente, o que acontece? Alguém pergunta: você é crente ou você é cristão? Você diz: eu sou, mas não sou assim fanático como as demais pessoas. Eu sou um cristão, mas sou um cristão assim moderno. Querido, você serve a Deus? Você é de Deus? Você pertence realmente a Deus? Isso tem que valer para todo e qualquer ambiente. Em nenhum lugar você deve negar o nome de Jesus. Sob nenhuma circunstância você deve negar o nome de Jesus. E então você precisa guardar a palavra de Deus e não negar o nome precioso do Senhor Jesus. Porque o próprio Senhor Jesus disse que aquele que me negar na terra, eu também negarei diante do meu Pai que está no céu. Agora, aquele que me confessar na terra, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Que seja assim, queridos, que Jesus possa fazer ali diante do Pai que está no céu uma boa confissão em relação a você, em relação à sua vida, em relação ao que você é, e não aquilo que você tenta representar como sendo, mas aquilo que você é de verdade. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça a todos vocês, que vocês sejam cheios do Espírito Santo, que vocês, se forem repreendidos por Deus, mesmo para a igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus diz que eis que eu repreendo e castigo aqueles a quem eu amo. Então Deus não é aquele que nos castiga, nos repreende, simplesmente por ser um Deus assim bravo, um Deus irado, mas Ele faz isso por amor à sua vida e por amor à minha vida. Deus nos repreende porque Ele nos ama e Ele quer que nós estejamos para sempre com Ele. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.
o nosso Senhor e Salvador. Amém.